Muito bem, continuando aqui então eu vou dar mais uns exemplos de átomos isótopos, né? Daí nós temos o lítio, certo? Que a professora já mostrou pra vocês, né? Lá que o que vai mudar é o número de nêutrons nele, por isso que ele fica... Só que lá na tabela periódica vai aparecer dessa maneira aqui. Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês quando tem uma porcentagem meio parecida, daí o que eles fazem pra pôr o número de massa, tá? O lítio, o que é o elemento químico lítio? O lítio, nós possuímos lítios no interior do nosso neurônio, principalmente no cérebro. Pessoas, por exemplo, com bipolaridade, com problemas de depressão, na maioria das vezes a falta, né? Ou é o excesso de lítio que possui, né? Daí o lítio ele faz uma descarga neural, né? E ele descontrola o humor. Então, pessoas bipolares, na maioria das vezes, tomam remédios para o controle de lítio, certo? O cálcio, certo? O cálcio, ele possui 3 isótopos. Então, os 3 isótopos do cálcio... E o cálcio é o quê? É o constituinte dos nossos ossos, né? E também o cálcio é o giz, né? Feito de cálcio. Nós temos muito... por exemplo, na Oxford, eu não sei se tem muitos pratos que é a base do cálcio, tá? Então, assim, o cálcio também é bastante encontrado e ele tem massas, prótons iguais, mas massas diferentes, né? E sempre que eu quiser saber o número de nêutrons, eu vou diminuir esse menos esse, esse menos esse, tá? O cloro, certo? O cloro, ele também é encontrado no interior do nosso corpo, e ele também é usado para limpeza, né, geral, como na Quiboa, não tô fazendo propaganda, tá, gente? Mas na Quiboa, ou mesmo na Samai, é usado bastante o cloro, que também é um isótopo, que possui isótopos, até a gente pode pesquisar qual que é o isótopo usado lá na Samai, que esse é o 35 ou 36. O boro, certo? O boro é um elemento químico que influencia que também está dentro do nosso organismo. E olha só, ele é bem importante para o cálcio, porque o boro, ele mantém a saúde dos ossos, ele influencia na atividade e na absorção do nutriente, como o cálcio, o magnésio, as vitaminas D, que são essenciais para manter os ossos fortes, né? Então, o boro, ele é como se ele fosse ele que fizesse todas essas vitaminas entrar dentro do osso, tá? E depois a gente vai ver quando tiver a tabela periódica, o que é metal, o que não é metal, tá? E daí aqui no final a gente tem o potássio, que é representado pela letra K. O potássio também, certo? Ele é encontrado na nossa célula e evita a desidratação e equilíbrio do pH do sangue. Por isso que, se vocês olharem lá o Gatorade, por exemplo, ele é rico em potássio, certo? Por quê? Porque ele evita a desidratação. Um soro também, quando a gente faz o soro caseiro ou mesmo o soro da farmácia, ele é rico em potássio. Ele evita a desidratação das células, tá? E onde que ele é encontrado? Ele é encontrado também, desculpa, eu esqueci de dizer onde ele é encontrado, né? O potássio, por exemplo, é encontrado na ameixa seca, no abacate, suco de tomate, em certos minerais, certo? Mas, como feldspato, mas esses minérios daí eles já são em formas de rochas, ok? Então, essa são os isótopos que depois lá no exercício eu vou pedir para que vocês façam o desenho deles, tá? De todos esses aqui, por sinal. Daí a professora falou para vocês lá, né? Lembra do carbono, por que aparece o 6, ou porque lá tinha o oxigênio, né? Por que aparece por que no oxigênio aparece aqui 8 e 16 na tabela periódica? Por quê? Porque ele é 99,74% encontrado na natureza. Então, eu vou pegar o que tem mais. Agora, vamos dar o exemplo do cloro, por exemplo. O cloro.
ele é um isótopo, ele tem um número atômico 17, são isótopos com 35 e 37, e esse cloro aqui é encontrado na natureza com 75,8%, e esse cloro aqui é encontrado com 24,2%. Agora, ela não é uma diferença tão grande. Estão vendo? Que nem no oxigênio é, mas no cloro não. Daí eles fazem, certo? Uma medida ponderada de massa. Uma medida ponderada para pôr na tabela periódica. Ponderada de massa. Por isso que lá na tabela periódica tem uns elementos químicos que quando nós vemos a tabela periódica, a gente vai ver que tem uns elementos químicos que tem a massa com vírgula, porque daí eles fizeram a medida ponderada, tá? O que eles fazem nessa medida ponderada? Eles pegam, então, o número de massa, isso aqui que eles vão ver, certo? Que é o número de massa. Então, eles colocam lá M igual o número de massa vezes a porcentagem que ele é encontrado na natureza, mais o número de massa vezes a porcentagem que é encontrado na natureza. Isso tudo dividido por 100. Vamos supor um outro elemento que tenha 3, daí seria mais o número de massa e a porcentagem ali, vezes a porcentagem, tá? Então, eu vou colocar aqui para não ter tanto ponto, eu vou fazer vezes a porcentagem, vezes a porcentagem. Então, olha aqui o que eles fazem no cloro. Então, massa igual a 35 vezes quanto que é encontrado aqui na natureza isso aqui? 75,8. Mais massa, de novo, matemática, professora, sim, química tem muita matemática e física tem mais ainda. 24, massa aqui, desculpa, do outro cloro é 37 vezes 24,2. Tudo isso sobre 100, tá? Porque nós estamos trabalhando com porcentagem. Daí, isso aqui, gente, se eu fizer todo esse cálculo, não vou fazer, vocês podem fazer depois esse cálculo, até vocês podem fazer na calculadora, certo? Vocês vão pegar, multiplicar esse vezes esse, somar e dividir por 100. Isso aqui vai dar 35,5. Por isso, lá na tabela periódica, certo? Se vocês olharem a tabela periódica, mesmo na internet, vocês vão ver que o cloro, ele possui 35,5, é o número de massa dele, tá? Por quê? Porque eles fizeram uma média ponderada, porque é encontrado com mais quantidade de porcentagem na natureza, ok? Depois nós vamos, na próxima aula, a gente vai ver os que perdem elétrons e que ganham elétrons. E então, essa foi a aula 5, certo? Chegou o final da aula 5 e deu bastante tempo, né? Então, prestem bastante atenção. Como eu falei, copiem o exercício e vão prestando atenção que vai passando o que a professora vai pedir lá no exercício, ok? Beijo pra todo mundo, a professora está com saudades de vocês, tá? Estudem, tá bom, meus negrinhos? A professora tá... E se cuidem e vamos ver se a gente consegue, né? Eu queria tanto que começasse as aulas logo. Beijo pra todo mundo, a professora ama vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau!